Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara
trazer um pensamento, trazer aqui uma reflexão, e percebi que não é nem tanto uma pregação, é quase que mais uma aula, mas eu creio que vai ser uma aula didática, vai ser uma aula que vai nos ensinar em alguns minutos, em alguns pensamentos, a respeito de experimentarmos, vivenciarmos, não apenas como uma experiência eventual, mas sim como uma experiência diária, vida vitoriosa. A minha questão, meu ponto aqui que eu quero trabalhar com você é como vivermos de uma forma constante uma vida de vitórias, uma vida vitoriosa, onde não somos lançados de um lado para o outro pelos vendavais da vida, pelos vendavais das circunstâncias, onde não somos esmagados pelas pressões que o mundo impõe às pessoas. É sobre um pouquinho disso que eu gostaria de conversar. Como podemos viver uma vida de vitórias? Uma vida onde não estamos constantemente experimentando frustrações, reveses, derrotas. Pelo contrário, estamos vivendo dia a dia de forma vitoriosa, conquistadora, alegre, cheia de paz, cheia de saúde, cheia de convicção, cheia de certeza e vencendo. Não somos levados e abatidos por circunstâncias, mas somos vitoriosos. Para que a gente possa chegar a construir esse pensamento, eu quero montar com você rapidamente um raciocínio, uma linha do tempo, em que situação a humanidade se encontra. É necessário sabermos que, desde que o homem pecou lá no Éden, ele foi separado da presença de Deus, e por estar separado da presença de Deus, por não estar mais vivendo naquele ambiente, no jardim do Éden, agora o homem ele vive em uma situação, em uma experiência de vulnerabilidade. Vulnerabilidade a quê? Vulnerabilidade às intenções do mal, às ações malignas, às estratégias malignas. A partir do pecado do homem, a partir desse momento onde ele se afasta de Deus, o homem começa a experimentar guerras, doenças, a dor. Se estabelece uma maldição sobre a vida do homem, que é o comer do suor do seu rosto, com esforço. Passa a existir catástrofes. Tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é decorrente do afastamento do homem de Deus, por causa do seu pecado. A maldade, ela passa agora a assolar o mundo, e ela é promovida por Satanás, pelo diabo. É o diabo que promove todas as ações de dano, de frustração, de dor. Isso está escrito, Jesus mesmo disse lá em João 10, versículo 10, na primeira parte do texto, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Depois eu vou ler a segunda parte do texto, mas nesse momento eu quero enfocar a declaração, a afirmação que Jesus nos traz aqui. O inimigo, podemos entender, Satanás, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Então todas essas ações de destruição que nós vemos, nós enxergamos, muitas pessoas sofrem, são ações malignas, que vêm trazer destruição sobre a humanidade, porque a humanidade, ela está afastada, está longe de Deus por causa daquele pecado cometido lá por Adão e Eva no jardim. A questão é que, a partir daquele pecado, todas as pessoas, elas nascem debaixo desta influência, desta maldição. Portanto, todos os seres humanos, quando nascem, eles nascem também debaixo dessa vulnerabilidade da ação do mal. Todas as pessoas, ao nascerem, elas nascem debaixo da influência do pecado, nascem em pecado. E por estarem longe, então, separados de Deus por causa do pecado, elas também são vulneráveis a esse dano, a essa influência maligna de roubo, morte e destruição. Veja lá em Romanos 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é este homem? Adão. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte,
assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então todas as pessoas, ao nascerem, elas nascem debaixo dessa vulnerabilidade de poderem ser tocadas por Satanás, seus demônios, e receberem então esse roubo, essa morte, essa destruição que o inimigo tenta impor sobre cada pessoa. Mas você pode pensar, mas pastor, isso é injusto. Por que eu devo sofrer as consequências do pecado que alguém lá atrás, que eu nem conheci, cometeu, e agora porque ele errou, porque ele pecou, eu sou vulnerável a sofrer essas influências malignas? Isso não é injusto? É injusto. É injusto. Tanto é injusto que Jesus veio propor uma nova vida. Jesus veio propor uma vida onde não estamos condenados a viver debaixo da influência maligna. O texto de Romanos 8, 1 e 2 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aleluia! Aleluia! Perceba que antes de Cristo, antes de Jesus, todas as pessoas nasciam condenadas a viver suscetíveis, vulneráveis a toda a influência maligna de roubo, morte e destruição. A partir do momento que Jesus vem ao mundo, as pessoas continuam nascendo em pecado, mas agora elas podem tomar uma decisão. Ao receberem Cristo Jesus, elas saem debaixo desta condenação. Nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos libertos da lei do pecado e da morte. E agora nós somos livres. Nós somos livres. Vamos voltar ao texto de João 10:10. Nós lemos a primeira parte daquele momento para entendermos a diferença que Jesus então estabelece. Se por um lado, ao vivermos longe dele, somos suscetíveis às influências malignas do mal, e o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, Jesus diz: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida extraordinária, vida plena. Percebe que Jesus faz uma divisão aqui? Se você vive longe de Jesus, você é suscetível à influência maligna. Mas se você tem Jesus na sua vida, você tem disponível a você uma vida extraordinária. Jesus faz essa separação. Jesus deixa claro aqui, com esta informação, que a ideia de que Deus possa estar pesando a mão sobre a vida de alguém, individualmente ou coletivamente, por causa dos seus erros, trazendo adversidades, trazendo lutas, trazendo dificuldades, essa informação, essa lógica está incorreta. Porque todo o mal provém das trevas, provém de Satanás e seus demônios. Deus não utiliza o mal para tocar a vida de ninguém. Deus, ele veio trazer vida e vida em abundância através de Cristo Jesus. A proposta da vida divina para mim e para você é uma proposta cheia de paz, de justiça e de alegria. Isso está registrado lá em Romanos 14, versículo 17, dizendo assim: porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, essas coisas já estão resolvidas em Cristo, Ele cuida de nós. Para Deus, eu li de manhã esse texto, hoje eu não vou ler para não me estender, mas para Deus nós temos muito mais importância do que as aves, a palavra de Deus diz. E Ele das aves cuida. Imagina se não vai cuidar de mim e de você, é o que o texto diz. Então não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Eu quero dizer a você que está aqui, talvez você esteja nos visitando hoje, e talvez esteja passando por alguma situação, né, de dor, de luta, de tristeza, talvez passando por algumas dificuldades, algumas derrotas você tem experimentado. Eu vou afirmar a você algo, gostaria que você recebesse no seu coração. Esta não é a vontade de Deus para você. Deus quer alegria na sua vida. Deus quer que a injustiça seja desfeita na sua vida. Se estabeleça a justiça dele. Deus quer que você experimente paz. Paz, essa é a vontade de Deus. Lembre-se que a minha pergunta no comecinho da nossa reflexão aqui foi: como viver uma vida vitoriosa? Como viver não sendo jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias?
Como não ser esmagado pelas pressões que o mundo impõe, que Satanás, no seu sistema, ele impõe? Permita eu tentar ilustrar para você de uma forma didática, algo que esses dias, na verdade já faz um tempo, veio à minha mente, e eu queria compartilhar com você, para ver se a gente consegue desenhar essa realidade aqui. Imagine que esta caixa é você, quando você nasceu. A Bíblia nos diz, nos ensinou agora, que todas as pessoas, elas estão, quando nascem, suscetíveis, elas são vulneráveis às ações do maligno. Por quê? Porque Adão pecou. E por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e veio a consequência do pecado, que é a morte, sobre toda a humanidade. Não foi isso que nós conversamos há pouco? Imagine então que você, ou uma pessoa, seja representada nesse instante por essa caixa. E nasceu e está vivendo sobre a terra. E agora, vamos usar essa rocha, essa pedra, como uma exemplificação, uma ilustração das influências do mal, dos objetivos de Satanás de roubar, matar e destruir. Essa pedra aqui, ela representa as pressões que o mundo tenta nos impor. E a pessoa, quando nasce, ela nasce em pecado, suscetível, portanto, às pressões do mal, às pressões de Satanás. O que acontece com a vida da pessoa? Entende? Eu e você nascemos, segundo o que lemos agora, por consequência da obra de Adão, do pecado de Adão, nascemos em pecado e estamos suscetíveis às obras do mal, às obras das trevas. Nascemos em pecado e vulneráveis às maldades de Satanás e o sistema do mundo, representadas então por essa rocha. Essa é a vida daqueles que não têm Jesus. Assim vivem hoje as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Elas não conseguem sustentar, aguentar as pressões malignas. Elas são espremidas, elas são amassadas, elas são pressionadas, elas são feridas, elas são machucadas. Se elas tentarem sair debaixo dessa pressão com as suas forças, com a sua capacidade, elas não conseguem. Porque a pressão do mundo, a pressão que Satanás impõe sobre as pessoas, é uma pressão violenta. E deixa eu dizer algo, Satanás não pega leve. Né? Essa pedra aqui, ela foi escolhida intencionalmente. Né? Ela é pesadinha. Eu estava aqui segurando, mas já não estava mais. Porque Satanás não pega leve. E ele vem então, e aqui nós temos uma representação de uma pessoa da humanidade que nasce sem Cristo, em pecado, vivendo debaixo da pressão maligna, que cada ser humano é vulnerável enquanto não tem um encontro com Jesus. Mas, graças a Deus existe um mas, você pode decidir dar ouvidos às palavras de Jesus. Que palavras, pastor? Deixa eu citar um versículo para ver se você decide crer nesse versículo ou não. Versículo de João 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, Jesus disse assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Outra versão diz, não tenham medo, pois eu venci o mundo. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está nos dizendo que sem Ele, o sistema do mundo nos impõe aflições. Quando não temos Jesus e estamos vivendo no mundo, nós passamos por aflições. É ou não é verdade? Não é verdade o que Jesus disse? No mundo se passa por aflições. Mas Jesus também está nos ensinando nessas palavras que nós não precisamos ter medo, pelo contrário, ele diz que nós temos paz nele. Pode colocar o texto de novo ali, por gentileza? Olha o que Jesus disse: para que em mim vocês tenham paz.
Jesus está dizendo: em mim vocês podem ter paz. No mundo passam por aflições, mas em mim vocês têm paz. Se vocês estão em mim, vocês têm paz. Pois ele venceu o sistema maligno do mundo. Jesus está dizendo assim: se você estiver no mundo, sem mim, você passa por aflições. Mas tenha coragem, porque em mim, eu estou escrevendo isso, estou dizendo isso, Jesus diz, para que vocês tenham paz e não aflição. E não aflição. E eu posso decidir acreditar nas palavras de Jesus e dizer: tá bom, Jesus, então eu quero experimentar paz. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero viver a vida que o Senhor desejou para mim. Se você entende então esta verdade, você convida Jesus para fazer parte da sua vida. A Bíblia diz que você nasce de novo. Se você toma a decisão de crer nessas palavras que Jesus disse a você, e você diz: tá bom, Jesus, então entre na minha vida, eu quero viver a sua paz, eu quero estar em você, Jesus, você nasce de novo. Um reset acontece na sua vida. Deixa eu tirar agora daqui a humanidade, debaixo do pecado. O texto está dizendo, a Bíblia nos ensina, que se eu e você cremos nas palavras de Jesus e recebemos Jesus Cristo na nossa vida, nós temos agora uma nova vida, nós nascemos de novo. Veja 2 Coríntios 5,17 o que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Tem uma outra versão que diz: as coisas antigas ficaram para trás, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Antes, estávamos assim, pressionados pelo maligno. Aceitamos a Jesus e somos uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Uau! Esta decisão, ela muda o seu destino eterno. O inferno não é mais o seu destino, mas sim a presença gloriosa do Pai Celestial, por toda a eternidade, por causa dessa decisão, por crer nas palavras de Jesus. E isso, por si só, já é extraordinário. Mas para vivermos os dias aqui na terra, em vitória constante, nós precisamos continuar nos enchendo da palavra de Deus. Como que eu creio em Jesus? Recebendo a sua palavra. Como que eu permaneço vivendo de forma vitoriosa sobre a terra? Sendo cheio da palavra. E aqui o meu primeiro ponto é a palavra de Deus em nós, ou cheios da palavra de Deus. 1 João 2,14 nos ensina assim: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Eu quero dar um enfoque principalmente na parte final do versículo. O texto está dizendo que, lembra da nossa pergunta? Como viver uma vida vitoriosa? O texto está nos dizendo que a palavra de Deus estando em nós, nós vencemos o maligno. Sermos cheios da palavra nos fortalece. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, quanto mais eu permito que eu seja cheio da palavra de Deus, mais robusto, mais forte espiritualmente me torno e passo então a vencer as pressões do maligno. Quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu me encho da palavra, quanto mais eu permito que a palavra venha alimentar a minha vida e eu vou sendo cheio da palavra, mais robusto espiritualmente eu me torno, mais forte espiritualmente eu me torno, mais resistente eu me torno, cheio da palavra, às pressões do mal, às pressões malignas.
Jesus nos chama a atenção da importância que a palavra de Deus tem. Por isso que, volta e meia, constantemente, nós ouvimos desse púlpito a importância da palavra de Deus, de crermos na palavra de Deus, de sermos cheios da palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós somos instruídos para sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Olha o que Jesus nos ensina aqui. Ou antes do texto de Jesus, eu vou ler um texto que eu não coloquei ali em cima. Josué 1,8 diz assim: não cesse de falar deste livro. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Medite de dia e de noite, encha-se da palavra. Faça tudo conforme a palavra instrui. E se você fizer isso, você será bem-sucedido. Agora sim, veja o que Jesus nos mostra a respeito da importância da palavra. Jesus diz assim em Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu, Jesus disse: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pastor, como eu posso ter uma vida? Jesus propõe uma vida extraordinária. E Jesus está dizendo, a vida extraordinária não se alcança só com pão, mas através da palavra que sai da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Jesus ainda nos instrui em João 15:7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Deixa eu ilustrar aqui. O que Jesus está dizendo? Se vocês nasceram de novo, vocês são uma nova criação. Vocês permanecem em mim. E a minha palavra permanece em vocês. Pedirão o que quiserem, e lhes será feito. O que estamos aprendendo aqui? Nascemos de novo quando cremos em Jesus e recebemos a sua palavra. Se continuarmos sendo cheios da palavra, nós temos vitória sobre as pressões do maligno. Vocês são cheios da palavra e vocês venceram o maligno. Nós não lemos isso agora há pouco? Vamos então ilustrar novamente aqui. Você agora cheio da palavra. Satanás, ele pode tentar vir contra você? Pode tentar. Mas sabe qual é a consequência agora? Porque você está cheio da palavra. Porque você está cheio da palavra. Nós lemos há pouco que a palavra, quando atendemos a palavra e permitimos que a palavra nos instrua em tudo, nós somos em tudo bem-sucedidos. Se existe alguma área da sua vida onde você está experimentando frustração, derrota, você não está alcançando vitória ainda, querido, encha-se da palavra nesta área. Permita que a palavra te instrua nesta área. Deixe que ela te ensine como você deve viver nesta área da sua vida. Porque cheios da palavra, nós somos capazes de realizar toda a boa obra, diz a própria palavra de Deus. Esse foi meu primeiro ponto, cheios da palavra. Segundo aspecto que eu quero trabalhar aqui rapidamente é revestidos de Cristo. Aliás, a minha mensagem, o título dessa mensagem é cheios da palavra e revestidos de Cristo. Hoje estamos em um culto de batismo. Então eu quero aproveitar para compartilhar um dos aspectos importantes e lindos a respeito do batismo. Para que vocês entendam, queridos, o que vocês estão fazendo hoje aqui, quais os efeitos extraordinários da decisão de vocês. O batismo nos dá a oportunidade consciente e de intencionalmente fazermos uma manifestação, darmos uma manifestação pública, uma declaração. E essa declaração é a seguinte: eu decido sepultar o meu velho homem, o meu velho eu, para viver a vida que Cristo me deu. Eu entendo que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. E no batismo eu estou manifestando para Deus e para quem quiser ver, que eu mesmo, eu decido viver
a vida dele. Eu abro mão daquilo que eu sempre pensei, eu sempre imaginei. Eu declaro confiar na palavra de Deus que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No batismo, morre o velho homem e nasce um novo homem. Eu lembro que um tio meu, ele nasceu debaixo de uma religião, meio que uma seita, enfim. Mas, anos de vida, meu pai evangelizou e ele morava fora do país, morava na Holanda, esse meu tio. E ele veio ao Brasil e ele aceitou Jesus. E naqueles dias que ele estava visitando, houve um momento de batismo. E ele compreendeu e ele tomou a decisão, eu quero ser batizado. E foi interessante que, no momento do batismo, ele conversou com o pastor que ia mergulhar ele nas águas, e ele fez um pedido. Falou, pastor, eu estou vendo aí vocês batizam, vocês colocam a pessoa embaixo d'água, já levanta. Pastor, já que o batismo significa a morte do velho homem, eu quero ter essa consciência viva, clara, nítida. Por favor, me segura um tempo a mais debaixo da água. É verdade. Deixa lá alguns segundinhos a mais que eu quero pensar lá dentro. Estou morrendo. Eu quero morrer, porque eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para Cristo. E foi isso que... Amém. Pode aplaudir Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu quando registrou lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dizendo assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A versão que eu tenho diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a decisão e esta é a consciência que cada um desses amados hoje vai manifestar no batismo. Já não sou mais eu que vivo. Eu decido não ser mais eu quem vive, mas eu decido que a partir de agora, Cristo viva em mim. Essa é uma atitude de maturidade, de filhos maduros, que confiam na vontade do Pai. Ao termos esse tipo de posicionamento, veja o que acontece. Veja o que a palavra diz, o que a palavra nos ensina. Deixa eu remover aqui a pressão do mundo sobre as nossas vidas, devolver para a pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus. E deixa eu ver se eu mostro para você algo aqui. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Gálatas 3, 26. Pois vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O que o texto está dizendo? Recebi a Jesus na minha vida, me tornei uma nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Permiti que a palavra de Deus encha a minha vida. E agora eu venço sobre o mal. Agora eu decido ser batizado e não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a Bíblia diz que quando eu tomo essa decisão, eu sou revestido de Cristo. Vocês especialmente, eu gostaria que entendessem o que isso significa. Toda a igreja, nós precisamos entender o que isso significa. Significa que quando você entende que essa decisão tem este efeito, eu estou sendo batizado, meu velho eu está morrendo, estou nascendo agora, e agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu sou revestido de Cristo. Sabe o que está acontecendo? Depois que você sair dessas águas aqui, quando você estiver andando, é Jesus quem está andando. Quando você tocar alguém, impor as mãos sobre alguém, Jesus Cristo está impondo as mãos sobre essas pessoas. Quando você olhar para alguém, é o olhar de amor de Jesus que essas pessoas estarão experimentando. Quando você declarar uma palavra de vida sobre uma pessoa, são palavras de Jesus que estão alcançando essas vidas.
Quando você der os seus ouvidos a alguém, você está permitindo que Jesus ouça. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você andar pelas ruas da cidade, a presença de Jesus estará sendo levada através de você. Você estará carregando a presença dele. O amor de Deus, o carinho de Deus, a unção divina, a vida abundante de Jesus, ela está depositada em você e ao seu redor. E sobre você, revestido de Cristo. Amém. Continuem abençoados, queridos.